Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos à 12ª aula do trimestre da Escola Bíblica Dominical. O tema de hoje é Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Hoje também é Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Então vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós somos gratos ao Senhor e te pedimos que nesse dia, Deus, o Senhor olhe por nós que somos professores, que estamos envolvidos, Deus, com a escola dominical, que Deus, o nosso coração seja sempre grato ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, os professores da escola dominical, para que eles possam realmente, Deus, ser cheios da graça, ser cheios, Deus, da alegria, da paz, da unção que vem do Senhor. E que esse dia seja um dia abençoado para cada um dos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? A verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Lá em Esdras, capítulo 9, diz assim: Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Neemias continua dizendo: Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. A introdução, né? O que nós estamos vendo aí nesses versículos que a gente leu? O povo estava se misturando, a começar pelos príncipes, pelos sacerdotes, pelos levitas. Eles estavam se misturando com as mulheres daqueles outros povos. E o que isso trouxe? Trouxe uma bagunça. Até na linguagem deles, o profeta vai dizer que havia uma dificuldade de se interpretar. O casamento constitui o elemento de unidade do povo de Deus. Por isso, o Antigo Testamento proibia a união mista. Já era proibido isso, né? Esta trazia uma cultura alheia do povo de Deus e, consequentemente, o pecado de idolatria. Israel não poderia ser reconstruído com o perigo de cair novamente e violar sua identidade como povo de Deus. Por esse motivo, os líderes da reconstrução exortam o povo a manter a pureza de seus princípios espirituais, outorgados pela lei de Deus. Vamos ver o que diz lá em Êxodo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam por cilada. Deus já tinha providenciado isso, dito isso lá atrás, para que o povo não se misturasse, porque eles podiam ser cilada para o povo. E o que o povo fez? Se misturou com aquele povo. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme, em obediência à palavra de Deus. Ou seja, o povo viu que estava errado e resolveu, apoiar o profeta na decisão dele e fazer isso. Vamos ver. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos,
segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois desta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Ou seja, eles tomaram uma posição em apoiar o profeta para que ele pudesse realmente botar para fora essas mulheres e despedir os filhos. Eu imagino que fosse algo muito complicado de se fazer, né? Jonatas e Jazeías, auxiliados por 2 levitas, eles ficaram recebendo essa incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões proibidas pela lei de Deus. Olha lá. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres e, por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. O povo devia separar-se das populações circunvizinhas, mas o povo não fez isso. E foi preciso uma atitude eficaz, tanto de Esdras como de Neemias, para combater esse casamento misto. A finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. Salomão e Acabe fizeram isso, vamos ver o que fala lá. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Falando então de Salomão. Agora vamos falar de Acabe. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal e o adorou. A mistura era muito grande. Você vê que Salomão, com 700 mulheres e 300 concubinas, imagina só o que elas traziam de influência para Salomão e para o povo. Porque o rei, ele era influenciado. Acabe casou-se com Jezabel, e nós vimos no que deu isso. Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, eles não se misturam com os povos, no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. O jugo desigual, amados. Precisamos lembrar sempre que os princípios eternos do reino de Deus devem ser aplicados à vida inteira, né? Ao cotidiano nosso. Olha só o que está falando no Evangelho de Mateus. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Esse versículo fala muito do propósito divino de Deus para a nossa vida no casamento. A palavra de Deus fala que aquele que acha uma esposa alcançou o favor do Senhor, né? Então você vê que há um propósito de Deus para o casamento. Por isso Deus preservando o povo com todas essas determinações, para que o povo não se misturasse às ideias, à idolatria, a tudo que havia de negativo naqueles povos circunvizinhos. Que Deus guarde o crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Momento você. Eu quero que você entenda que precisamos esperar em Deus. Você tem esperado em Deus? Como que tem sido o seu tempo de espera em Deus? Você que é jovem, você que já está mais velho, porque se você não casou ainda, talvez haja no seu coração uma vontade de se casar. E isso é legítimo, isso é bom, isso é realmente louvável diante do Senhor. Mas espere em Deus. E você que já se casou, espere também em Deus, que Deus cumpra a sua vontade na sua vida. Para isso é esse momento, para que você traga a reflexão. O que é que você tem misturado na sua vida, de tudo que nós temos aprendido e visto nessas aulas? Será que você tem misturado a sua fé no Senhor com as coisas do mundo? Será que você tem misturado a sua esperança, a sua expectativa das coisas acontecerem com as coisas desse mundo? Então, esse momento para que você possa realmente pensar nisso, refletir, orar e buscar a solução de Deus para a sua vida. Amém? Vamos em frente então. A conclusão é o que eu disse antes, esperar em Deus. O seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de outra pessoa é natural, é legítimo. Faça isso mesmo. Creia que Deus pode te dar o melhor. Amém, queridos? Então, chegamos ao final de mais essa aula. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se você já se inscreveu no canal, glória a Deus. Se não, inscreva-se no canal, compartilhe essas aulas e até a próxima semana, se Deus quiser. Fique com Deus e um abraço.